Alô, Nações, tudo bem? Estamos iniciando mais um Nações da Bola. E hoje, fora dos estúdios, estamos aqui na academia do Altair Ramos. Quem não conhece o Altair Ramos, trabalhou em grandes clubes do futebol brasileiro, trabalhou com grandes treinadores, e eu estou falando dessa forma porque ele, Altair, vai falar os clubes que ele trabalhou e os treinadores e jogadores com os quais também trabalhou. Primeiro, nosso obrigado por nos receber aqui na sua academia, Altair. Um bom dia e um abraço de todos os nossos amigos para você. Opa, bom dia. É um prazer falar com você, Vitor. Grande amigo aí. Opa. E tô aqui, bater um papo bacana contigo aí, que agrade aí os nossos telespectadores aí, internautas. Legal, legal. Ô, Altair, eu vou começar. O pessoal um pouco mais antigo, tal, conhece o Altair de sobra. Agora, para a garotada nova, que ainda às vezes não pesquisou, não conhece, conta o início do seu histórico no futebol, como é que você chegou ao futebol, como é que aconteceu isso? Bom, eu vou dar uma resumida aí, né? Então, eu como todo garoto aí, sempre sonhei em jogar futebol. Sou de Minas Gerais, de Caldas, perto de Poços de Caldas, que é a Caldense de Poços de Caldas, acho que todo mundo já sabe, né? E eu joguei na minha cidade, depois convidado para ir para Caldense, joguei na base da Caldense. Só que não cheguei a ser profissional. Quando eles iam me emprestar, uma história aí, né? A Caldense chegou no final do ano lá, eu com 19 anos, eles iam me emprestar para Três Corações, que é a cidade lá onde nasceu o nosso rei, né? Tal de Pelé, né? Tal de Edson Arantes aí. Enfim, aí eu falei, puxa vida, aqui na Caldense eu conheço todo mundo aqui, sei que o salário dos jogadores profissionais ali, né? Time pequeno, era pouquinho, né? Vocês estão me emprestando para Três Corações, ou seja, que salário eu vou receber lá, né? Os caras têm dificuldade aqui. Aí eu tomei a decisão de parar de jogar futebol. E como eu estudava, felizmente eu não parei, porque muitos param de jogar futebol. Isso com que idade, Altair? Eu estava com 19 anos, ia completar 20 anos. Felizmente eu continuei estudando nesse período que joguei futebol. Não parei como a maioria faz, né? E enfim, aí comecei, eu de Minas vim para São Paulo, os irmãos moravam aqui, continuei os estudos e trabalhando em banco, né? No final da faculdade, no último ano de faculdade, eu trabalhei com o Carlos Alberto Silva na Caldense, que era o treinador do profissional, e eu estava sempre com eles, né? Eu treinava mais no profissional do que na base, só jogava na base. E aí, por sorte, o Carlos Alberto Silva, técnico do São Paulo, foi fazer uma palestra na minha cidade, na minha faculdade, e a gente se encontrou e ele me abraçou e perguntou se eu não gostaria de trabalhar com futebol. Eu falei, lógico que eu quero, né? Enfim, aí ele me convidou para ir até o Morumbi, tal dia, tal hora, né? Na verdade ele marcou às 8 horas, 7 da manhã, eu tava no portão lá do Morumbi, lá junto com guarda e tal, né? E eu peguei, nessa época aí, foi em 1979, não, 80, desculpa, 80, porque 81 fui para São Paulo. 1980, em São Paulo com o Valdir Pérez, todo aquele time lá, Getúlio, Oscar, Dario, Nelson, fase boa, né? Ayrton, depois veio o Marinho Chagas, é um time, uma escalação que eu vou ter aqui de cor salteado comigo aqui, titulares e suplentes, né? Enfim, aí os jogadores iam chegando lá no portão, número 1 ali, né, principal ali do Morumbi, cumprimentava o guarda e eu do lado, eles me cumprimentavam. Eu falei, puxa vida, eu tô dando a mão para esses ídolos meus aqui, né? Enfim, aí chegou o Carlos Alberto Silva, me levou no vestiário. O Marco Aurélio Cunha também fazia faculdade junto comigo lá. Ele fazia medicina e eu educação física na faculdade. Que legal. E aí o Marco chegou. Aí o Carlos Alberto Silva falou assim, ó, Marquinhos, eu levo o meu amigo Altair aqui falar com o diretor, Francisco Caiobi Vidigal, que era o diretor da base na época, para ele fazer um estágio aí, né? Aí eu subi até a base, que era no próprio Morumbi na época. E como era final de ano já, a gente combinou de eu voltar no início do ano, após a Copa São Paulo, Taça São Paulo, né? Na época. E aí eu fiquei fazendo estágio um mês no São Paulo, no infantil, juvenil, e teve uma oportunidade lá de eu trabalhar no infantil, porque o preparador físico do junior tinha saído, o professor Júlio César, não sei se você se lembra dele, saiu. De nome, sim. E aí fizeram um remanejamento lá, ficou a vaga pro infantil. E aí ele me chamou, falou se eu queria ficar. Falei, lógico, eu aceito e tal, né?
Enfim, aí foi o começo meu no São Paulo, parti por todas as categorias no São Paulo. Tive uma passagem pelo Corinthians também, na base e no profissional. Depois o São Paulo me chamou de volta. Para o profissional? Para o profissional nessa época aí. Ok. Aí o treinador era o Furlan, Pablo Furlan, pai do Diego. E aí eu fiquei com o Furlan até setembro, né? Em setembro o Furlan saiu, veio o Tele. Toda a era do Tele no São Paulo, na década de 2000, né? Eu fiquei com ele lá, tive os privilégios aí. E nessa aí o Muricy já chegou. Era o Oscar, auxiliar do Tele. Aí chegou o Muricy, o Oscar saiu, chegou o Muricy, que toda aquela trajetória maravilhosa do Muricy, né? Que virou um ícone para o São Paulo também aí, um ícone para todos os treinadores aí como referência. E então trabalhei com o Tele, com o Muricy, depois veio o Carlos Alberto Parreira, ficou um tempo no São Paulo. E aí veio o Dario, e quando o Dario chegou, que eu tive um convite para ir para o Japão. Fiquei no Japão um ano, voltei, trabalhei com o Muricy no Botafogo de Ribeirão Preto. Uma passagem relâmpago pelo Lituano. Só uma coisinha, você tocou no nome aí, Tele Santana. Como é que foi trabalhar com o Tele Santana? Dá para aprender muito, né, com o homem, né? Ah, ele é referência, né? Ele é, como para todos os treinadores aí, todos os treinadores que eu conheço aí, sem exceção, traz alguma coisa do Tele, leva uma coisa que ele fazia lá, tanto para trabalhar os fundamentos, a disciplina, né? Então eu só tenho boas lembranças dele comigo. E na verdade ele me efetivou como o preparador físico titular no São Paulo, porque eu era auxiliar do Moraci, que sempre trabalhou com ele. O Moraci saiu e eu, como auxiliar, ele me chamou, me promovendo profissional, para ver um auxiliar, para que me auxiliasse lá, para ficar comigo no profissional, que éramos na época só 2. Hoje a comissão técnica tem lá 4, 5 preparadores físicos, 3 fisiologistas, a gente era o Turíbio, né, a nutricionista, uma só, fisioterapeuta eram 2. Hoje a coisa já, a dimensão lá já aumentou bastante. Altair, continuando aqui, você falou do Tele, né, que é um capítulo à parte, e também o que o Muricy representou na sua vida como preparador físico e no futebol em si. O Muricy, ele começou conosco lá, né, com o Oscar, que era auxiliar. O Oscar saiu, né, para tentar carreira solo aí, ele tentou ser treinador aí. Infelizmente o Oscar não continuou como treinador, porque é um profissional muito inteligente e tal. E aquele negócio não tem aquele. É como vou dizer que o Pelé e o Falcão também não vingaram como treinadores. Como treinadores, né? Enfim. E aí que veio o Muricy, que eu vi todo o primeiro dia dele até eu ficar no São Paulo, porque eu saí lá. O Muricy saiu antes de mim, depois o Muricy voltou. Nessa volta eu estava no Japão, enfim. Mas o Muricy é uma pessoa, um profissional e um amigo especial, né? Isso aí não tem como, né? Ele sempre foi. Nós períodos ficamos juntos lá, foi muito bom. A gente se entendia muito bem, ele como treinador, eu como preparador físico. E já imaginava que ele seria como diz, um excelente treinador, né? Então, tanto é que ele conquistou tudo que tinha direito aí como treinador, né? Marcou época no São Paulo e no futebol brasileiro, né? Porque no Mundial, porque também teve na China e outros países. Ele não foi por preferência dele, né? Ele que não quis, com vários convites que ele teve. Até hoje que ele parou, ele fala que já tem recebido convites, né? Mas ele é também uma referência. Ele e Tele, para mim, são referências. Além de Tele e Muricy, o Moracy também representou alguma coisa na sua vida, enquanto esteve lá no São Paulo? Não, também, Moracy Santana. Moracy Santana foi ele como preparador físico foi também uma referência demais, né? A gente teve um período de ouro no São Paulo e eu estava boa parte junto lá como auxiliar, depois eu fiquei como titular, mas é uma referência. Outra referência que eu não posso jamais esquecer é o professor Bebeto de Oliveira, que também estava no São Paulo na época do Cilim. Eu estava na base e o Bebeto no profissional, que São Paulo tinha aquele time fantástico lá dos menudos lá, né? Silas Miller, Sidney, Pita, Careca. Nossa, fantástico time. E o Bebeto era o preparador físico e foi muito bacana conosco lá, comigo principalmente. Então trago como referência o Bebeto, o Moracy. Então aí tem outros amigos profissionais também aí que são muito bons aí, mas esses dois aí são
referências especiais. Um capítulo à frente agora, nos conta como foi a sua ida ao Japão, como é que surgiu isso e o que você achou do Japão. Nossa, Japão... estava no São Paulo, né? Aí, nessa época aqui, que eu estava no São Paulo, o treinador estava... O Dario tinha assumido o profissional, o Parreira tinha voltado para São Paulo, o Parreira saiu e ficou o Muricy, aí saiu o Muricy e ficou o Dario. E o Moraci tinha voltado, o Parreira continuou no São Paulo. Aí eu estava normalmente como auxiliar e eu tive o convite para ir para o Japão, logo em seguida ali. E eu não titubeei não, foi vantajoso para mim, em todos os sentidos. E era um sonho também trabalhar fora do país, no Japão. Por incrível que pareça, foi um convite que veio a calhar para mim, né? Aí foi tudo bom e eu aceitei. E falar do Japão, só tem que falar maravilha do Japão, o povo, a disciplina, né? O que combina com eles, se falou com você, pode esperar que vai ser cumprido. Então, foi uma passagem, na verdade eu tive 3 passagens pelo Japão, todas 3 passagens inesquecíveis. Tem meus amigos lá japoneses, que até hoje tenho contato com eles aí, e quando vem pra cá a gente se encontra, e sempre falando aí pela internet, né, pelas redes sociais. Então, só tem boas recordações do Japão. Em português ou em japonês essa conversa aí via as redes sociais? A gente em japonês alguma coisa, né? Escreva alguma coisa, né? Escreve não, Milton. Escreve Romandi, né? Que é fácil, porque o hiragana, que é mais difícil, isso aí eu já aprendi pouca coisa e já não me lembro mais. Mas falando mais tranquilo. E também falo inglês e em português com alguns lá, porque tem um japonês lá, o próprio treinador, primeiro que eu trabalhei lá, um cara fantástico, jogou no V, jogou na seleção. Hoje ele é comentarista lá de futebol na televisão, né, na NHK, que é a principal TV de lá do Japão. E ele fala português também, então ele fala em português, alguma coisa, quando não sai, ele entende português, fala inglês. Você que fez ele falar português ou ele aprendeu vindo aqui? Ele aprendeu com outro brasileiro que ele jogou no Verde, cara. Olha, acredita? Que legal, ele trabalhou com o Luiz Flávio Borgemini, preparador físico. Otacílio é o nome do treinador. Otacílio Pires de Camargo, não é isso? Otacílio é o Cilinho, não é Otacílio. Não, Otacílio. Não, Otacílio. Eu sei que você está falando. Trabalhou no Palmeiras, inclusive, né? Exatamente. E jogadores brasileiros, né? E o convívio. Ele deve ter estudado também, não perguntei não, mas deve ter estudado um pouquinho português, que ele falava português, brincava, contava piada em português, era um cara fantástico, né? Então, a comunicação com eles lá depende com quem eu tô falando. A maioria é em inglês, né? Mas um pouquinho em português também tem e japonês também. Me corrija se eu estiver errado, Otacílio Gonçalves. Otacílio Gonçalves, exatamente. Tá. Então esse pessoal aí, treinadores que passaram por lá, tem outros treinadores, me fugiram o nome agora aqui, de outros que passaram pelo Japão, pelo Verde que eu jogava, que era o principal time de lá, né? E hoje já não é, né? Disputa a segunda divisão faz tempo e não conseguem voltar para a primeira. Então ele jogou muito tempo lá e, aliás, só jogou nesse time esse treinador amigo meu lá, chama Matsuki é o nome dele, e na seleção. Então é isso, eu tenho essas amizades aqui que o futebol traz pra gente, faz com que a gente leve a gente para sempre com a nossa vida aí, essas boas amizades. A riqueza do futebol, né? Então. Eu queria te perguntar uma coisa, quando você voltou do Japão e veio para o Brasil, claro que você falou que fez isso 3 vezes, como é que você encontrou o futebol brasileiro em termos técnicos e físicos, do tempo que você estava no Brasil? Então, em termos técnico, o brasileiro, ele é incomparável, né? A habilidade, né? O Brasil é muita técnica. Começa pela várzea, a molecadinha que joga em várzea, esses campos aí hoje aí, sintéticos que tem por aí, enfim. A técnica dos meninos, lógico que tem que sempre ser apurada aí, um fundamento tem que ser sempre trabalhado. Mas agora, taticamente, a gente ficou devendo um tempo para eles aí. Hoje a coisa está ficando mais globalizada aí, né? O próprio japonês, cara, o treinamento deles lá, tático, esquema lá, eu via que eles eram e são estudiosos, né? Não é à toa que o futebol japonês deu uma ascendência grande aí, tanto masculino como feminino, que foi campeão do mundo aí. Isso. Né? Enfim. E fisicamente?
E fisicamente, aí nós profissionais da preparação física aqui, a gente trabalha o mundo todo aí, existe no mundo todo também aí, né? Isso nós somos referência para eles lá, né? Então, e trabalhar com o japonês também não tinha muita dificuldade não, são atletas disciplinados, né? Se bobear ali, eles treinam mais do que é necessário, você tem que estar controlando, mas só tem que falar coisa boa do Japão. Quer dizer que na parte física não tem problema, porque eles são assim muito responsáveis, fazem tudo aquilo que é pedido, né, Otair? Diferentemente de alguns jogadores brasileiros, né? Exato. Então, tudo está melhorando já, né? Hoje os atletas aí sabem que se não estiverem bem fisicamente, equilibrado fisicamente, né? Ele vai ter lesões, vai ficar sempre tendo lesões, que vai afastar ele dos jogos, né? Afastar de seleção, de melhores contratos, né? Se nós formos relembrar aí jogadores de vários clubes aí, tem aqueles que estão sempre no departamento médico. A gente chama sempre de chinelinho, né? Mas às vezes não é porque ele está forçando, não. Às vezes está mal trabalhado anteriormente, na fase de adolescência, e chega no profissional ali, a carga de trabalho um pouquinho maior, o número de jogos e o desgaste é grande, então a probabilidade de ter mais lesões torna-se maior. Mas os japoneses, eles são bons profissionais também, como aqui no brasileiro também tem, você não pode jamais negar isso. Perfeito. Mas o japonês também tem os probleminhas deles lá de cultura, que eles adoram sair ali, e quando eles saem para fazer uma festinha e tal, no churrasquinho deles lá, eles tomam todas, né? Eles gostam, né? Isso é pouco falado, hein? Não tem por que esconder, né? Mas aí no outro dia, para chegar para treinar, você nem percebe que o cara passou ali, fez uma festa ali, mas às vezes você não sabe o que está acontecendo lá, e mesmo que você saiba, a vida particular do atleta depende dele lá. O negócio dentro do campo é responder ali, e não é porque ele é atleta que ele tem que ficar numa redoma aí e não viver só, né? Ele tem que focar no futebol, que é o esporte dele ali, que ele dá o ganha-pão dele. Mas tem que saber viver socialmente com a família, com os amigos, né? E sem exageros, pode viver a vida normal. É um atleta que tem uma vida normal, né? Só que o trabalho dele exige do bom condicionamento físico dele ali, né? Do lado psicológico dele, ou seja, e do trabalho, enfim, trabalho de futebol, o trabalho físico, técnico, tático, né? E outra coisa importante é a convivência com o grupo ali. Os jogadores se acham, né? Sou diferenciado, eu sou o melhor, achar que é o melhor que o outro. E acha que não pode treinar, não precisa treinar, né? Então, tem que saber, tem que treinar, tem que respeitar os companheiros, seguir ordens, ele tem seus direitos e deveres, e saber que a vida dele, a vida útil dele como atleta não é eterna. Então tem que aproveitar o máximo ali e ser sempre bom exemplo, porque sempre você está sendo vitrine para muitos garotos aí, outros profissionais mesmo. Então, em qualquer profissão, você tem que ser exemplo, e é isso, assim que faz com que você tenha uma vida longa, feliz, e que tenha a recompensa, né? Você tenha condições de levar a sua família numa boa, né? Porque você trabalha para ter um retorno financeiro, ter uma boa condição de vida para você e sua família, enfim, ser bem um profissional ao extremo. Agora eu vou te fazer duas perguntas numa só. Conta para os nossos amigos como é que surgiu a sua academia, né? Soccer Academy. E se você, ainda assim, receber um convite, se você voltaria ao futebol. Bom, eu voltei do Japão, aí eu tive uns convites de alguns clubes aí que não foram interessantes para eu voltar, entendeu? E como eu tô querendo uma outra fase da minha vida, né? Eu falei assim, poxa, eu vou sair daqui, vou lá pro Nordeste, não desmerecendo não, né? Vou lá pro Norte, ou vamos pro interior, aí vou deixar a família sempre foi sacrificada a minha vida toda, né? De consideração, de viagem, né? E agora não quero fazer isso aí, né? Eu quero curtir minha família mais, entendeu? E acabei não aceitando. E aí surgiu a oportunidade de fazer uma escolinha de futebol. Na verdade, seria uma empresa de clínica de futebol. Uma clínica de futebol, eu vi que não daria certo, parti para uma escola, uma academia de futebol, junto com um amigo aí. E hoje eu estou solo, né? Só minha, que leva meu nome. E
E na verdade tô muito feliz, cara. Eu adoro o que eu faço então estou curtindo muito aí a academia. Eu trabalho com garotos a partir de 5 anos. Era isso que eu ia te perguntar. Já aproveita e já fala para os nossos amigos com o pessoal que você trabalha, a faixa etária, tudo mais aí. Então, tem garotos a partir de 5 anos até quem quiser vir, não tem idade limite, né? E estou muito feliz pelo retorno, sabe? Eu não tenho muitos alunos aí, não tenho divulgado muito, agora com a divulgação sua aqui vai me ajudar, hein? Opa, que é isso, o Altair merece. Então, e aí, cara, o retorno, porque você vê os pais, os alunos, né? Fica chateado quando não vem, manda recado, mensagem, liga dizendo que tem algum problema de escola, ou gripado, o adulto que teve que trabalhar, não deu tempo para vir, uma viagem, dá uma satisfação. E o retorno, falar assim, olha, eu já ouvi isso aqui de vários alunos que mexeu comigo, cara. Pô, você mudou minha vida. Que legal, hein? Pô, isso aí não tem preço, cara. Se eu mudar a vida de um, já tô feliz, agora de vários, então. Cara, aí o peso estava acima do peso, normalizou, ganhou massa, perdeu gordura, ganhou massa, a qualidade de vida melhorou pra caramba, né? Os garotos evoluindo aí, você vê, o menino que um trabalho que é importante com garotos é a coordenação motora. Menino que não sabia fazer um skipping, usar uma escadinha de agilidade, hoje eles tiram de letra ali, né? Com a repetição, com a correção. É legal ver essa evolução, né? Pô, isso aí não tem preço. Fala assim, você não ganha com o cara no futebol. Mas eu não estou muito preocupado. Eu estou com a minha vida tranquila, graças a Deus. E eu ganho o suficiente para pagar minhas contas, não tem problema. Mas eu falo que a satisfação de estar fazendo o que você gosta, isso aí não tem preço. E também não tem muito aluno, também nem posso ter muito aluno, porque quem toca sou eu e mais um auxiliar meu, né? Eu gostaria de ter mais alunos, ter outros profissionais que gostariam de trabalhar comigo, mas por enquanto não. Por enquanto eu estou de condição de levar sozinho aí, junto com o meu auxiliar. Agora eu vou te causar um problema. Já fala para os nossos amigos o endereço daqui, os telefones, se você quiser, fica à disposição aí, falar da academia. Fica aqui no Brooklyn, a próxima estação CPTM do CPTM, Berrini, né? Berrini, metrô, né? Metrô Berrini. Metrô Berrini, CPTM aí. É Rua Sansão Alves dos Santos, número 101, no Brooklyn. Sansão Alves dos Santos, 101, aqui no Brooklyn. E então, se alguém se interessar, o contato é 9913-6737. Repete. 9913-6737. Aí deixa um recado lá, manda uma mensagem para mim, que eu mesmo retorno, né? É comigo mesmo. E te marca uma aula experimental, se quiser conhecer e tal. Isso é um prazer então é isso aí. Então, essa é a minha vida hoje aí. E se perguntou de voltar um retorno ao futebol. Isso, caso eu recebesse um convite. Ah, não, isso aí é lógico. Eu vou pensar direitinho, porque eu vou ter que ter um tempinho para eu poder voltar, porque eu tenho que dar uma satisfação para meus alunos, vou deixar um profissional, o meu auxiliar ou outro profissional que possa fazer o trabalho, manter o que eles vêm fazendo aqui. Né? Basicamente isso. Mas voltaria, porque ainda tenho bastante lenha para queimar ainda de futebol. Opa. E não desistir não. E também, Altair, desculpa te interromper, tem que ser um projeto bom, né? Um projeto de futebol que seja de encontro àquilo que você deseja, aquilo que você já conquistou dentro do futebol, merece uma coisa com um belo projeto, né? Então, isso aí, um projeto bom aí. E mesmo que se não for profissional, que seja de base mesmo, mas negócio que seja sério. Né? Um exemplo de time como o São Paulo, por exemplo. São Paulo para mim é referência, porque passei 15 anos lá dentro, então conheço tudo lá. Os funcionários até hoje do meu tempo estão lá. E os torcedores te conhecem, porque também você fez parte da fase boa do São Paulo, a fase áurea do São Paulo, né? Que hoje não é assim, né? Muito pelo contrário. Então a estrutura que tem um time no São Paulo, no Palmeiras, os times mais, os grandes de São Paulo aqui, pô, hoje a estrutura bem melhor, as condições de trabalho bem melhores. E lógico, um convite aí eu não vacilaria muito não, conversaria e sem dúvida. E quanto ao reconhecimento pelos torcedores, depois de tanto tempo que eu saí de São Paulo, eu sinto mesmo, agora com essa rede social tudo mais fácil, apesar de encontrar outras pessoas, né? Eu vejo ali muitos torcedores falando comigo e tal, na rua mesmo, né?
os alunos menores aqui, os pais falando a minha história e contando. Pô, é legal, cara, ser reconhecido depois de tanto tempo pelo São Paulino. E eu também não esqueço, não. E também não esqueço, não posso deixar, não posso ser hipócrita. Sim. A gente trabalha futebol, a gente não fala, eu sou São Paulino, corintiano, a gente não tem um time de coração, a gente traz para os amigos. E eu também fiquei 5 anos no Corinthians e tem muitos amigos lá. Sim, sim. Né? Também sou reconhecido por alguns corintianos também aí, né, que pode ter menos tempo, mas então, boa lembrança. Então, eu torço, no caso do futebol, se perguntar que time que você torce, torce São Paulino, São Corintiano, Palmeirense, eu torço para meus amigos, tenho todo, se for pelo Brasil aqui, norte a sul, tem amigos, norte, sul, leste, oeste, tem amigos que trabalham, torço para eles, para o sucesso deles, né? Sim. Eu tenho que agradecer a Deus todos os dias, porque eu sou um cara realizado, cara. Eles têm todo o tempo futebol aqui, eu não posso, ninguém pode dizer assim, o jogador ou comissão técnica, quem for aí, o Altair fez, vou usar um termo aqui, sacanagem, não tem sacanagem com ninguém, né? Fez a maldade, prejudicou. Se eu não pude ajudar, se eu não posso ajudar um atleta, eu não vou prejudicá-lo, né? E quem é do futebol sabe disso. Quem é do futebol sabe disso. Então, nem precisava falar, eu tô falando uma coisa aqui que não vai nem a gente falar. Não, mas Papo, né? Não tem, o lance é você ser honesto com você, com os amigos, com o trabalho, com a família, né? Que tem que preservar muito a família. Sou casado, eu fiz 30 anos de casado, feliz com a minha esposa, com meus filhos aí, né? Enfim, quanto melhor você, quanto mais honesto você for, mais bom retorno você vai ter. É uma coisa lógica da vida, né? E no futebol, a gente que acompanha sabe que quem é do futebol sabe quem é do bem, sabe quem é do mal, isso aí não tem jeito. E acho que em qualquer profissão, né, Altair? Agora, eu queria mudar totalmente de assunto e falar de coisas mais atuais. Por exemplo, nós estamos tendo a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Eu queria saber o que você pensa dessa seleção, se você viu o primeiro jogo, até onde você acha que pode chegar essa seleção brasileira? Rapaz, na verdade eu só vi o jogo do Brasil aí, alguns lances de outros jogos aí, né? O Brasil foi muito bem no primeiro jogo, né? Era para ter ganhou bem, era para ter ganho demais ainda, né? Até foi bom 3, né? Se não ganha de muito aí, fica aquela empolgação, né? Sim. Mas é uma seleção que tem umas meninas experientes lá, né? A Marta ficou fora, deve voltar aí, talvez no próximo jogo, no terceiro jogo. E o Brasil classificando, com certeza o Brasil ficou esse jejum aí, esses jogos, esses torneios aí, sem ficar ganhando vários jogos aí, todo mundo ficou preocupado, né? Pô, o Brasil não ganha 9, 10 jogos, né? Mas Copa do Mundo é outra história, a qualidade das meninas da seleção, tem as meninas lá que jogam muita bola, né? Então vai passar com certeza, classificar aí para outras fases e vai chegar longe. E conquistar o coração da torcida brasileira, né? Não. E pior que existe gente ainda que não dá certo valor às meninas, tem que valorizar o futebol feminino, sim. Você vê lá fora, eu fiz algumas clínicas lá fora aí, Estados Unidos principalmente, pô, uma loucura o futebol feminino lá, né? A dedicação das meninas, a entrega, né? Os pais lá desde pequenininho incentivando as escolas lotadas de meninas fazendo futebol, né? Tem uma escola lá na Califórnia, ali em San Diego, que deve ter uns 20 campos lá, chama Surf, alguém deve conhecer aí, Surf, né? E eu estive lá e 70% lá dos alunos, meninas, e nossa, uma loucura, e tem qualidade mesmo. E nossa seleção, eu boto, além de torcer, né, como brasileiro, eu acredito que elas vão chegar longe lá. Chegar ao título é uma outra história. Mesmo no masculino a gente não pode dizer que o Brasil vai ser campeão, por exemplo, agora da Copa América, mas que tem que chegar longe e vai chegar. E a seleção feminina, eu acredito muito aí e espero que as entidades aí, o governo, todos possam auxiliar cada vez mais o futebol feminino aí, incentivar mais. Agora estou vendo aí as televisões, a Globo, a Bandeirantes, passando ao vivo os jogos. Tem que ser isso mesmo aqui. Muito legal, né? Campeonato, não só o Copa do Mundo, como também o campeonato regionais, os regionais aí, ser incentivado. Isso é muito bacana. Isso eu torço para as meninas para que elas consigam chegar o mais longe possível. Você citou em Copa América e nessa próxima sexta-feira, dia 14, começa a Copa América no Brasil e Bolívia. Os seus 3 favoritos para essa Copa América?
Não foge muito daquilo lá, né? Brasil, Uruguai, Argentina e vou colocar a Colômbia também aí, né? Eu vou colocar a Colômbia. São esse quarteto aí, né? Pode ser que tenha uma surpresa aí, o Chile chegue, Paraguai, mas os mais fortes aí pra mim, os três, Brasil, hoje Uruguai e Argentina. Legal. E o seguinte, Otaí, não tem como não falar sobre esse assunto, porque correu o mundo e qualquer bar, qualquer esquina a gente ouve falar. O que você tem a dizer sobre o caso Neymar, ou então, se entrar, lógico, no âmago da questão, o que você pensa sobre tudo que ocorreu com o Neymar? Rapaz, o Neymar é um craque. Dentro do campo ele é um craque e tal, né? É fantástico. E a publicidade que ele faz, né? Eu tive aí numa palestra aí falando sobre marketing, publicidade, e foi citado o Neymar lá, né? Pra quem não sabe é uma loucura, né? Os patrocinadores que ele tem ali, né? O cara encheu ali, enfim, ele ganha muito dinheiro. O que ele representa pro futebol mundial, né? E ele tem que estar bem, ele tem que estar bem orientado fora de campo, né? Família principalmente ali, ó, super importante, e pessoas que estão do lado dele tem que estar atento com ele ali. Aquele de bater nas costas, anda tudo bem, faz uma coisa errada, ele anda tudo bem, ele acha que pode continuar, tal, né? E aquilo, né? Eu falei da família em primeiro lugar aí, a base de tudo é a família, então ele precisa, minha opinião, né? Precisa ter mais o pezinho no chão aí, porque quem sou eu pra falar de Neymar, né? Mas sobre uma, pra levar a sério, né? Sabe de tudo de bola. Hoje, fisicamente, ele é mais forte, né? E tecnicamente, ele joga, sabe tudo de bola. Então, mais cuidado aí, né? Porque ele é muito visado, né? Um cara como ele, né? Vai saber. Quem sou eu pra julgar? Não sou advogado, não sou Deus aqui, mas qualquer coisa aqui vão tentar armar pra ele. Então, ele tem que tomar muito cuidado, né? Tem que estar bem assessorado, né? Assessorado, né? Tem alguém, um coach que ajude, né? Do lado dele ali, quem está do lado dele diariamente, né? Não tem que ter medo de falar com ele lá porque ele é o Neymar. Tem que ouvir não também, né? Sabe ouvir não, é tudo sim, sim, sim. Ouvir não, você não pode, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Ou um não, a gente fala não para os nossos filhos, né? Não vai falar não pro. Então, é isso aí, porque ainda ele está com 27, 28 anos, aí tem muita bola pela frente e dá para ele apagar essa mancha que está querendo na carreira dele aí, na vida dele, né? E voltar a ser um exemplo para a garotada, né? Não deixar atrapalhar a carreira dele, que tem ainda bastante tempo para jogar futebol e dá muita alegria ao futebol brasileiro e mundial, onde ele estiver jogando. Bom, eu falo sempre aqui no canal Nações da Bola, que inclusive sobre o Neymar, eu digo só isso sobre o Neymar, que é um craque e que ele precisa ser discreto, só isso, discreto. Se ele for discreto, ninguém vê o que ele faz fora do campo, ele segue a vida dele normal e será sempre esse craque que ele é. Bom, gente, infelizmente temos que terminar, né? Um papo muito agradável aqui com o Otaí Ramos, multicampeão pelo São Paulo, passou pelo Corinthians, Japão, contou toda a sua história aqui. E agora, Otaí, o seu alô pro pessoal e muito obrigado pela sua presença e principalmente por nos receber aqui na sua academia. Ô Vitor, imagina, um prazer, né? E poder falar com os amigos aqui, ficaria mais o dia inteiro falando com você sobre futebol aqui, né? Mas sei que o tempo é curto aí, mas é um prazer estar falando com todo mundo aí. E é isso aí, quem tá no futebol, quem tá no nosso meio aí, ó, e tá começando, quer galgar aí degraus aí na vida aí, né? Sempre ser sincero, honesto, leal, né? Não achar nunca que tá por cima de ninguém, ficar por cima de ninguém, nós somos todos iguais aqui, o sol nasceu para todos e todo mundo vai ter teu espaço aí na vida, no futebol, né? Que sejam felizes e se precisar de mim, pode contar comigo. Legal, então um grande abraço ao Altair e queremos dizer a vocês que ainda na quinta-feira, depois de amanhã, hoje é terça, nós iremos transmitir Palmeiras e Avaí pelo canal Nações da Bola
informaremos pelas nossas redes sociais e queremos mais uma vez agradecer ao Altair. Até uma próxima, muito obrigado, valeu, tchau, tchau.